Olha, a partir de 1973, o mundo que a gente conhecia, bem, ele começou a se desfazer. Nessa análise, vamos entender não só como essa era de crise aconteceu, mas como ela continua, de certa forma, a moldar o nosso presente. Essa frase ela resume perfeitamente o sentimento da época. Foi um choque profundo, sabe? Depois de décadas de um crescimento e otimismo que pareciam não ter fim, a economia global, de repente, perdeu o rumo. Entrou num território completamente novo de instabilidade e de crise. Pois é, para entender a incerteza que a gente vive hoje, a gente precisa voltar exatamente para aquele momento. O momento em que o mapa econômico que funcionou por tanto tempo no pós-guerra simplesmente se tornou obsoleto. Então, bora investigar o que foi que aconteceu. O que veio depois de 73 não foi um colapso rápido, como foi a Grande Depressão, por exemplo. Foi algo, sei lá, talvez até mais perturbador. Uma crise lenta, persistente e desgastante que parecia não ter um fim à vista. Nossa, o contraste aqui é gritante. O desemprego, que era quase nada na Europa Ocidental, de repente mais que triplicou. Aquele otimismo todo, o crescimento estável da Era de Ouro, deu lugar para incerteza e para recessão. Era como se as regras do jogo da economia tivessem mudado da noite para o dia. E de repente, sabe, cenas que não eram vistas há uma geração inteira, como pessoas morando na rua, em cidades como Nova York e Londres, voltaram a ser comuns. Mas olha, essa crise não foi um maremoto que atingiu todo mundo da mesma forma, não. Pelo contrário, ela meio que rachou o globo, criando um novo mapa de vencedores e perdedores na economia mundial. Aqui a gente vê essa grande divergência na prática. Enquanto o Ocidente rico enfrentava um crescimento bem mais lento e desemprego, e a América Latina e a África praticamente estagnavam, o leste asiático vivia um crescimento espetacular, totalmente na contramão da crise global. Com o fim daquelas velhas certezas econômicas, começou uma verdadeira guerra de ideias, uma batalha mesmo para explicar o que tinha dado errado e, claro, como consertar a situação. E isso aqui não era só um debatezinho técnico, sabe, entre economistas, era uma guerra de verdade entre visões de mundo completamente opostas. De um lado, a visão keynesiana, que defendia que o Estado tinha que intervir para garantir o bem-estar de todo mundo, e do outro, o neoliberalismo, que estava nascendo com força e pregava que o livre mercado e não o governo era a solução para tudo. Essa ideia, que foi muito popularizada por líderes como Ronald Reagan, capturou a essência da ofensiva neoliberal contra tudo que tinha sido construído no pós-guerra. Mas olha, por baixo de toda essa briga ideológica, tinham forças estruturais muito mais profundas, redesenhando a sociedade para sempre. Principalmente a própria natureza do que a gente entende como trabalho. Foi uma combinação de fatores, né? A revolução tecnológica, junto com a globalização da produção, criou um fenômeno novo, o tal do desemprego estrutural. Basicamente, os empregos que sumiam nas indústrias antigas, eles simplesmente não voltavam mais, transformando a falta de trabalho numa realidade permanente para milhões de pessoas. 50%, pensa nisso. Em meados dos anos 80, na Europa, metade de todas as pessoas desempregadas estava fora do mercado de trabalho há mais de um ano. Isso mostra o tamanho do problema, a gravidade dessa mudança. E essa transformação, claro, não foi só sobre empregos. Ela levou a um aumento dramático na desigualdade social e econômica. No Brasil, por exemplo, a coisa foi tão séria que os 20% mais ricos da população chegaram a concentrar quase 2/3 de toda a renda do país. Com toda essa insegurança econômica, essa fragmentação social, o que acontece? A política, que era super estável na era do pós-guerra, começou a ruir também. Os partidos políticos de sempre, especialmente os de esquerda, viram sua mensagem e sua base de apoio simplesmente se dissolverem. O chão sumiu debaixo dos pés deles. E nesse vácuo de poder, claro, surgiram novas forças políticas, muitas vezes bem radicais e divisivas. Elas rejeitavam as regras antigas e focavam muito mais na identidade de grupo e na hostilidade a quem era de fora. O que a gente tem aqui é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que o mundo se tornava mais conectado, a política ficava mais fragmentada, mais local. E no meio disso tudo, o Estado-nação foi ficando cada vez mais fraco. Isso tudo nos leva a uma pergunta que é crucial para os nossos dias. Se os governos nacionais já não têm todo aquele poder, quem ou o que está realmente no controle do nosso futuro?